Paz do Senhor Jesus a todos. Vamos fazer uma breve oração. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus que deu o seu único Filho em favor dos nossos pecados, em favor das nossas falhas. É este Deus que eu rogo, que eu clamo nesta tarde, noite, bom dia, enfim, ao momento que esse vídeo chegar, que seja feita a tua vontade, Pai, para aqueles que vão estar comendo desta palavra, comendo da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Enfim, o texto que eu gostaria de abrir está lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo de número 4. É um texto até um pouco conhecido, né, pela igreja. Enfim, o tema na qual eu gostaria de tentar trabalhar e dissertar uma bela reflexão através do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de falar das 7 dispensações da igreja. E não existe um outro assunto mais adequado do que este, pela qual aqui nós vamos fazer menção agora, que é o livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 4. Está relatado assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Amém? O texto aqui, ele é um texto, talvez aí, se não, um texto até bem conhecido nessa carta de Apocalipse, nessa revelação que Deus dá ao apóstolo João. Ele está fazendo menção às 7 igrejas da Ásia. Igrejas esta que, nos tempos que Paulo pregava e que pregou, né, acerca das coisas de Deus, Jesus, é claro que ele vai usar essas igrejas e diante desses fatos que ocorreram nessas igrejas, Jesus vai tratar de uma maneira profética, de uma maneira sábia, lógico, claro que ele era o próprio Deus, e agora não, já Deus praticamente já na tua glória, praticamente, e ele vai então agora mostrar a João e vai pedir para que o apóstolo João ele venha disciplinar essas igrejas, apontando acertos e erros e advertindo essas igrejas, a cada um conforme as suas obras. E não poderia ser diferente. Eu gostaria aqui de falar dessas 7 dispensações, embora o texto é um texto profético. Por que não? Porque Jesus ele vai usar o que é físico, Jesus vai trabalhar com o que é um fato que está ocorrendo naquele determinado momento, para que João venha escrever essas cartas, a fim de que mande essas cartas para que essas igrejas venham ser advertidas, para que venha consertar aí o que está fora dos padrões. Então agora, como o texto, como eu lhe disse que ele é profético, eu preciso trabalhar ele de uma forma que venha trazer luz, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Logo, abrindo já um parênteses aqui, quando eu iniciei o ministério, comecei a ter envolvimento com lideranças de ministério e já vi, como conheço muitos pastores, aqui não é uma crítica, mas muitos, às vezes, na qual nós professamos
a fé e muitas das vezes até amigos, onde a gente trabalha no mesmo corpo, na obra do Senhor, muitos às vezes até não gosta destes assuntos acerca de profecias e muitos às vezes não gostam de adentrar em certos assuntos como este, que é profético. Eu acredito de uma maneira ampla, que é o que eu venho tentar passar, que tudo que Deus colocou na palavra dele, seja na parte profética ou não, Deus colocou para que o homem viesse entender o que ele está passando. E logo que eu comecei a fazer parte e a estar próximo de lideranças, que muitas das vezes eu via eles comentar que eles não gostavam de adentrar em certas passagens, em certas profecias. E ao longo dos anos, do tempo, a gente começa a estar junto, no cotidiano ali da obra de Deus, da casa de Deus. Nós passamos então a ver coisas que muitas das vezes a gente ficava até um pouco, digamos assim, com medo de adentrar nestas coisas. Por quê? Porque quando nós olhamos para esta passagem, logo nós acreditamos que se você olhar olhar para ela com os olhos apenas carnais, logo você vai entender, você vai compreender que João está dando essas advertências através de Jesus, claro que deu a revelação, para que venha advertir essas igrejas, para que elas voltem ao caminho pela qual o Senhor está dando a direção. Até aí tudo bem. Amém. Glória a Deus. Mas, como a gente começa a aprofundar nos textos, a estudar, a buscar, a orar, e Deus vai nos dando direção da maneira como que a gente vai crescendo na graça do Senhor, a gente começa a entender e a ver, e é coisas aqui que eu gostaria de tentar passar. Quando Jesus, ele chama o apóstolo João, e ele vai mostrar essas advertências, esses erros e esses acertos, algumas igrejas ele vai dar ênfase de que tá bom, precisa melhorar em alguma coisa, eu gosto disso, não gosto disso, enfim, todos conhecem as 7 igrejas aqui mencionadas que nós vamos trabalhar com elas. Jesus ele não está tentando falar e tentando trazer apenas para João algo que fosse daquele presente, daquele tempo na qual eles estavam, na qual João estava. Jesus, tudo que ele está fazendo, logo que eu passo a entender, com a graça de Deus, com o Espírito Santo, que Jesus ele está querendo trazer todas essas advertências para essas igrejas, porém, Jesus, ele vai trabalhar num campo profético e lógico, é claro que essas igrejas aqui citadas, elas não... logo você vê que essa passagem, que essa mensagem que Jesus quer transmitir, não está relacionada apenas para aquela igreja. E logo que eu passo a observar o contexto histórico da igreja, desde o seu início, que é em Atos capítulo 2, ali é o início da igreja, e esse início agora ele vai se dar em Atos capítulo 2 até a volta do Senhor. Logo que muitas pessoas, talvez líderes, pessoas que estão dentro da igreja, ou até mesmo muitas congregações, talvez muitas pessoas não entendem
e até pensam que as coisas de Deus, que a igreja, ou que a história da igreja, ela termina em Apocalipse. Não, em Apocalipse ela praticamente está no seu início. Como eu digo praticamente, porque a igreja começa em Atos, no capítulo 2, em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, ali começa a igreja de Nosso Senhor. Então muitas pessoas se equivocam pensando que a igreja, a história bíblica e os planos de Deus, que ela termina em Apocalipse. E eu quero vir aqui, debaixo da graça de Nosso Senhor Salvador, dizer para você que não. Por quê? Porque isso denota claramente a extensão de quando Jesus vai revelar para o apóstolo João acerca das coisas vindouras que em breve aconteceriam e que o Senhor voltaria para buscar a tua igreja. Até aí tudo bem. Então, agora quando nós nos deparamos com o livro com a carta de Apocalipse, o livro das Revelações, nós estamos apenas começando. Por quê? Jesus ele vai usar essas igrejas para falar acerca de um futuro que a igreja passaria. E por isso que eu disse, as 7 dispensações da igreja, onde cada igreja dessa aqui vai dar um determinado tempo pela qual a igreja passou, que vai chegar até em nós. Quer ver como? A igreja de Éfeso, Jesus diz que era a igreja do amor. A igreja que era a igreja da era apostólica. A igreja de Paulo, de Pedro, onde tinham essas pessoas que estavam à frente. Paulo, Pedro, Tiago, João e assim por aí vai. Essa então é chamada era apostólica. Aproximadamente logo a ascensão de Cristo até Pentecostes, até praticamente o último apóstolo, que não era João, mas vamos dizer que era João, que é até onde a gente tem as fontes, que são os escritos que hoje são inspirados. Então, com a partida destes, eu gostaria de traçar uma linha cronológica desses fatos. Como? A igreja começa em Pentecostes, capítulo 2 de Atos. Vai até a era apostólica. Essa era é chamada a era apostólica, que vai traçar a igreja de Éfeso. Quer ver? Nesse mesmo tempo, já quando esses apóstolos ainda eram vivos e eles faziam a obra do Senhor, esses tais apóstolos, eles mesmos, mesmo eles instituindo as igrejas, pregando o evangelho e dando extensão ao reino de Deus, eles ainda tinham que lutar contra falsos profetas, e isso eles faziam, tanto é que Jesus vai dissertar isso à igreja de Éfeso, que eles não suportavam os falsos profetas, e eles mesmos já tinham esse problema de certas heresias, ou seja, os próprios judeus mesmo, com o judaísmo, tentava distorcer aquilo que Deus pregava acerca de Jesus, os próprios apóstolos. Então, quando isso acontece, esses apóstolos, eles já viviam isso. Então, até a última... Então, Jesus, quando ele vem ao apóstolo João, Jesus, ele já está dizendo, essa igreja de Éfeso, que tipifica, que ilustra a era apostólica, desde Pentecoste, Atos 2, até o apóstolo João, em Apocalipse, ilustra bem a era apostólica. Então, a igreja de Éfeso, a igreja do amor, a igreja apostólica.
de Pentecostes até o apóstolo João, aproximadamente 100 a 120, 110 anos, aproximadamente, depois de Cristo, vai ser esse tempo que ilustra a igreja de Éfeso. Não está dizendo a igreja física que era ali Éfeso, Esmirna, tudo uma próxima da outra, da Ásia. Não, ali está ilustrando agora a igreja profética, a igreja que vai viver esse tempo, essa era. Portanto, agora, de Pentecostes até o apóstolo João, esse tempo ele é chamado da igreja de Éfeso, a igreja do amor. Logo na sequência, desde 110 a 120 aproximadamente, até mais ou menos 300 depois de Cristo, nós temos aqui, que eu deixei aqui relatado, a igreja de Esmirna, para não perder tempo. Por quê? A igreja de Esmirna vai falar um pouco de sofrimento. Ela é uma igreja que vai, nessa ordem cronológica aqui que eu citei, ela vai dos tempos ali aproximadamente de 120 depois de Cristo até 300 anos depois de Cristo. Essa então era a igreja de Esmirna, era a igreja perseguida, era aquela igreja que os irmãos ceavam em cemitérios, em cavernas, ceavam em catacumbas, como eu disse aqui nos cemitérios, ceavam e eles eram escondidos, digamos assim, porque se havia uma perseguição do Império Romano contra esses nossos irmãos, que são os cristãos deste tempo. Agora nós chegamos, então nós temos a igreja de Éfeso, de Pentecostes até o último apóstolo em Apocalipse, que é João, aproximado 100 anos, a 110, 120 anos, aproximado. Agora nós temos a igreja de Esmirna, que é a igreja aqui do sofrimento, que vai de 100 a 300 depois de Cristo. Lembrando bem, eu estou fazendo uma reflexão em cima do contexto histórico da igreja. Não estou aqui fazendo loucura, não. Isso aqui é tudo debaixo da graça de Deus. Então agora nós temos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é a igreja que vai pegar do ano 300 depois de Cristo, que vai agora, desde os tempos de Constantino, agora a igreja agora vai passar a viver um novo tempo. Tempo este que depois ali, que quando Constantino ele unifica o Estado com a igreja agora passa a viver um outro contexto. Constantino agora, ele unifica a igreja com a religião, a igreja com o Estado, com o Império. E agora a igreja está vivendo um outro tempo, a igreja de Pérgamo, no período de Constantino. Mas também ali, se você pegar e começar a ler, a buscar na igreja de Pérgamo ali, Jesus fala um pouco da prostituição, mas ali vai ter a prostituição que fora estabelecido dentro da igreja. Como? Agora, com essa entrada de Constantino, agora as pessoas mudam a forma de adorar, já não é aquela adoração mais pura, já não tem aquela busca, já não é a mesma igreja, que é aquela igreja perseguida. Agora eles passam a ser aceitos. Então nós estamos no ano de 380, aproximado 400 anos depois de Cristo. Ali vem o Concílio de Nicéia, ali Constantino ele constrói 3 templos ou igrejas, e ali agora entra uma parte política onde a igreja ela está sendo estabelecida e estão mudando os conceitos, estão mudando as regras e os padrões de Cristo. Agora nós entramos na igreja de Tiatira. Tiatira vai agora de 400 a 500 a 700 anos depois de Cristo. Tiatira vai falar um pouco agora, logo depois,
daquela revolução dos bárbaros, onde Roma cai, o Império Romano, e agora ela é dominada por os bárbaros, e ali vai passando ali, e ali agora entra um tempo do papado, onde eles estabelecem bispos, e agora ali Jesus vai dizer acerca dos falsos ensinamentos, das indulgências que vão estabelecendo dentro da igreja, e com isso vai tirando a pureza da igreja, onde a igreja agora ela passa a ser tirada a sua essência, tirada os ensinamentos que eram puros, que eram do cristianismo. Ali começa agora o papado, que vai até a Idade Média. Essa era a igreja de Tiatira. A igreja de Sardes, que quer dizer logo restauração, aí você vai dizer para mim que tudo isso não, isso é coisa, fictício, são coisas que você está doido, você está louco, não tem nada a ver. Ah, não, deixa eu te mostrar para você, eu estou colocando toda essa cronologia em cima de fatos dentro do contexto da igreja. Eu estou tentando correr aqui para mim chegar onde eu quero chegar. Eu estou correndo o máximo que eu posso, tanto é que eu fiz até um esboço aqui, que eu não gosto de trabalhar com esboço, mas para não fugir e para não ficar muito longo o vídeo. Então, agora, a igreja de Sardes, que quer dizer restauração, no século XV, agora com Martinho Lutero, presta atenção, restauração, a igreja de Sardes, onde Jesus está há 1500 anos, aproximadamente, que ele faz essa revelação para o apóstolo João. E dentro do contexto que Jesus fez com que João escrevesse para aquelas igrejas, é o mesmo contexto do século XV, onde agora vai ter a restauração da igreja, ou seja, o protestantismo, que vai haver com Martinho Lutero, e é a mesma questão da igreja, que quer dizer restauração, ali é onde agora a igreja vai se levantar, ali agora onde a Bíblia agora, as fontes, agora a Bíblia em si, a palavra de Deus, ela não é agora só limitada para um certo tipo de pessoas, ou seja, sacerdotes que apenas que antes de Martinho Lutero, que tinham fontes, que tinham aproximação da palavra de Deus. Agora a Bíblia agora, ela vai ser agora para qualquer um, vamos falar assim, qualquer um na questão de não apenas agora os sacerdotes que têm a palavra de Deus, acesso à palavra de Deus, mas agora ela é livre para todo cidadão, para toda civilização. Enfim, vamos continuar aqui. Mas com isso também cresce uma proliferação de ministérios, de igreja. Então, com isso agora vai surgir a igreja de Filadélfia. A igreja de Sardes, que é a restauração no século XV, aí depois no século XVI, aproximado ali 17, vai vir o John Wesley, aí vem os outros homens de Deus, ali vem metodistas, então vai ali, vai proliferando, vai abrindo, vai trazendo, o contexto histórico da igreja não para. Então, no século XV ali, igual como eu acabo de ler aqui, vem essa restauração, passa o século XV, aí do século XV até o século XVII, século XVIII, vem a igreja fraternal, aproximadamente ali do século XVIII, século XIX, onde acontece também o avivamento de Gales. Aí desse avivamento de Gales vem o avivamento nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia, o avivamento da Rua Azusa. E aí, enfim, vem esse amor fraternal. As igrejas, elas começam a proliferar em um tempo onde a igreja não tinha muito valor, onde estava acabando o valor da palavra. Por quê? Nesse tempo vem o crescimento de indústrias, e agora os povos que já não são tão camponeses mais, agora todos vão para a cidade buscar
buscar essa esperança agora nas indústrias. E agora a palavra de Deus vem ali também um pouco antes ali o Darwin com a sua com a sua colocação dizendo que nós viemos dos macacos, dos animais, enfim, que nós somos criaturas evoluídas, enfim, viemos do animal, sei lá qual animal que ele quer dar nome, não sei, talvez do macaco, não sei, que vem agora a era da evolução, vamos falar assim, vamos ser rápido aqui. E com isso tudo, agora a palavra de Deus ela vem sendo agora um pouco meio que deixada de lado, vamos digamos assim, ela já não tem tanto mais poder, tanto na política, tanto no seu estado religioso. Agora então, vem a igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor, onde há esse avivamento de Gales, há esse avivamento nos Estados Unidos, e agora até o Brasil também foi tomado por isso, quando em 1910, foi em 1904 o avivamento da Rua Azusa, em 1906, perdão, em 1905, em 1904 foi o avivamento de Gales, que estava em auge, num grande auge. Agora, em 1906, o avivamento que estava no seu auge, que foi o avivamento da Rua Azusa, agora, por conta deste avivamento, vai agora começar a mandar missionários, e esses missionários que vieram da Suécia também, que foram para os Estados Unidos, que foram impactados por esse avivamento, que agora vai para o Brasil, em Belém, e agora eles vão, Daniel Berg e Gunnar Wing, agora eles vão levar este avivamento e vão impactar, e vão fazer, vai levantar a igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, e vai expandindo e vai crescendo esses ministérios. Esse é o tempo de Filadélfia, o tempo do amor fraternal. Desculpe, porque eu estou correndo, é muito grande, é algo aqui, é muito grande falar, é muita coisa para falar, é muitas fontes, mas aqui eu só estou dando uma explanada por cima. Por quê? Porque é muito grande. Para chegar onde eu quero chegar em Laodiceia. Como eu disse, é profético. Muitas pessoas às vezes olham para essa passagem em Apocalipse e talvez com os olhos carnais, ou talvez até por dar uma passada rápida, e não olham ela de um lado espiritual, do lado profético, o profeta Jesus. Vamos dizer profeta, mas ali ele já está como Deus. Quando ele vai se relacionar com João nessa passagem aqui, ele já é Deus, já é glorificado. Tanto é que João cai aos seus pés como morto, porque João não podia ver ele na sua glória, porque ele não poderia viver. Enfim, eu fiz tudo isso, eu fiz essa linha cronológica só para chegar aqui. Se fosse uma mensagem, uma pregação, a pregação começaria agora. Mas é muito lindo, é maravilhoso a palavra de Deus. Aos que querem, estuda a palavra de Deus. Busca, ora, jejua. Porque, meu irmão, para Deus, não podemos fazer nada de qualquer jeito. Qualquer outra coisa, apesar de nada, você pode fazer de qualquer jeito. E com a palavra de Deus não é diferente. A palavra de Deus e com as coisas de Deus, a gente tem que ter mais, tem que ter compromisso, não vou dizer mais compromisso, a gente tem que ter compromisso, porque mais compromisso seria errado. A gente tem que ter compromisso com a palavra de Deus, a gente tem que ser empenhados com as coisas de Deus. Quer pregar? Aprende. Quer louvar? Aprende. Quer ser mestre da palavra? Estuda. Ou estude, vai atrás, busca. Vai atrás do conhecimento, vai buscar, vai ler, vai orar, vai jejuar, que Deus faz. Eu sou prova disso e prova viva que Deus faz. Deus, ele é bom e ele é maravilhoso.
Então vamos adentrar aqui na igreja na qual eu queria entrar, na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Essas igrejas aqui, como eu falei da igreja de Filadélfia, o Amor Fraternal, praticamente ela começa ali em 1800. Vamos colocar ela na margem do contexto, 1800, 1600 ali a 1700, ou talvez até em 1900, mas vamos falar de 1800 ali, no ano que nasce Seymour, no ano que nasce ali tantos homens que fizeram a diferença. E eu esqueci. É isso mesmo, tá certo. E que fizeram um impacto. Vamos pôr 1600, porque no Martinho Lutero está em 1500, vamos pôr 1700. E então, de 1700 a 1950 aproximadamente, quando começa a surgir, agora não um pentecostalismo como o de Gales, como o que eu citei, como dos Estados Unidos, que foi consequência do de Gales, e depois veio dos Estados Unidos, que impactou o mundo. Aproximadamente ali em 1950, 1940, depois de Cristo, lógico, a 1950, vamos por 1950, quando começa a surgir o neopentecostalismo. Para você pegar bagagem em tudo aqui que eu disse a respeito dessas igrejas, dessas passagens, você encaixa, eu encaixaria a igreja o começo da era de Laodiceia, que é a última dispensação da igreja, com o fim da era, do pentecostalismo que surgiu, até logo no começo que começa o neopentecostalismo, onde agora as igrejas elas mudam um pouco a pregação em si, as doutrinas em si. Agora elas estão voltadas para uma prosperidade, onde agora a mensagem agora ela toma um outro rumo, um outro fim, digamos assim. É bem nesse começo que começa a igreja de Laodiceia, aqui é onde ela se encaixa. Lembra que eu disse acerca das 7 dispensações da igreja? Eu não quis muito adentrar nas outras, porque o meu foco era falar da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, como você vai ver e você vai refletir, se você ler nela, você vai ver a advertência que Jesus mostra através dessa igreja, que era uma igreja que confiava em seu próprio braço e em seu próprio poder aquisitivo. Por isso que eu disse que agora a igreja de Laodiceia ela começa exatamente no tempo do neopentecostalismo, que agora são essas igrejas que começam a aderir a esse novo meio de pregação, onde vai falar acerca da prosperidade, a pregação da prosperidade. E aqui que começa a parte da Laodiceia, onde Jesus adverte ela acerca do poder do seu braço, onde Jesus agora já não é o centro de toda, digamos, onde Jesus não é mais o centro. Logo você vai perceber que Laodiceia é a última dispensação, na qual nós já estamos vivendo. Que, como eu disse, que começou lá aproximadamente em 1950, 1970, quando começa essa proliferação das igrejas neopentecostais, inclusive no Brasil. Igrejas estas aí que eu não gostaria de citar nomes, né, mas está na história da igreja.
aproximadamente 1950 a 1970, 1950 a 1970, onde começa a proliferação deste agora novo sistema doutrinário, desse sistema agora, onde agora muda a pregação, o foco. Agora começa a se falar da lei da prosperidade, 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 prosperidade. Enfim, cheguei onde eu queria. Quando Jesus ele é muito sábio, inteligente, porque ele é Deus, lógico, é claro, ele vai usar coisas físicas para falar as coisas espirituais. Por exemplo, aqui, quando ele vai advertir a igreja de Laodiceia, ele pega e busca algumas coisas que são físicas naquele lugar e ele disserta ela no mundo espiritual de uma maneira muito linda, muito profunda, onde ele agora, quando ele vai falar acerca de Laodiceia, Laodiceia naqueles tempos ela não tinha água potável própria. Então, a água que vinha, ela vinha aproximadamente das regiões de Colosso, ali, a cidade próxima, a cerca de 8 a 10 quilômetros daquele mundo antigo. Para chegar até Laodiceia, ela passava por águas que tinha naquela região, que eram termas. E quando ela chocava com essa água, dava um choque, essa água aproximadamente, ela vinha água fria. Quando ela passava nesses termos, que aproximadamente tinha 36 graus essa água, logo que ela ali tinha um choque, logo que ela se encontrava, a água ficava morna. Então agora essa água para passar em tipos de, vamos dizer assim, que eram canalizadas para até chegar ao acesso dessa cidade, a água chegava morna. Então Jesus, ele é, digamos assim, eu gosto de colocar a palavra certa, ele vai pegar esse exemplo e vai jogar no mundo espiritual de uma maneira espetacular. Então ele vai falar assim: vocês não têm compromisso comigo, vocês não são quentes e vocês não são frios. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Ele pega algo que é físico e vai falar, jogar no mundo espiritual. Era isso que o povo de Laodiceia era. E isso ilustra a nossa igreja de hoje. Nós, ou muitas igrejas, ou megas igrejas, muitas das vezes Jesus já não é mais o centro. Muitas das vezes, vamos começar agora a aplicar agora tudo isso. Muitas das vezes Jesus não é o centro mais da igreja. As pessoas vão até a igreja para buscar aquele que vai curar, embora não seja errado. Aquele que vai libertar, embora não seja errado. Mas não é só isso. Se fosse tudo isso, ainda seria bom. Aquele que eu vou buscar e que vai transformar a minha vida, onde eu vou, que é como se fosse um cassino, onde eu aposto as minhas fichas e agora eu entro pobre e saio rico. Será que é esse o plano de salvação para a humanidade? Jesus, eu não quero pregar aqui sobre contra a igreja rica, não é isso. Jesus, ele era rico, ele sempre foi rico, mas ele se fez pobre, se vestiu desse corpo, dessa matéria física onde nós estamos, se fez homem, viveu neste mundo, viveu nessa terra. Quando ele veio, ele não tinha lugar para ele digamos assim, onde faziam os partos. Ele teve que nascer praticamente num curral. Ele não tinha cama, como ele mesmo disse, ele não tinha lugar para deitar a sua cabeça. Que ele dizia que era o filho do homem, não tinha lugar para deitar a sua cabeça, para repousar a sua cabeça. Então, amados e queridos irmãos, nós não podemos fugir da realidade. Nós precisamos de Cristo, que a nossa capacidade, eu vou falar nosso dinheiro, mas não é a minha situação. Vamos falar assim para você, que o dinheiro, que a sua capacidade, seja teológica,
Enfim, não se apoie nisso, embora é muito gostoso estudar, ler, buscar a palavra de Deus. É fantástico, é maravilhoso. Eu amo. Quer saber? Quando eu vejo um homem, um pastor, uma pastora cheio de sabedoria, profundo, eu gosto disso. É maravilhoso, é fantástico. Eu gosto disso, irmãos. Eu gosto. Mas a gente temos que ter um equilíbrio. Não podemos apoiar nessas coisas e esquecer de Jesus. Ei, líderes, vamos acordar. Nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Nesse tempo de Laodiceia, Jesus também ele dá uma outra advertência. Ele vai usar que naquele tempo existia uns estudantes de farmácia ali, existia ali. Então ele vai falar acerca do colírio. Ele pega esse exemplo também físico e joga no mundo espiritual. Mas, amados, nós estamos no tempo de Laodiceia, é a última dispensação. Você acha que o que eu estou falando aqui é loucura? Há muito tempo que Deus me deu essa revelação e que eu passei a buscar e a ler, e muitas das vezes eu sinto vontade, já tive oportunidade de estar ministrando em muitos lugares, já ministrei, e sempre eu tive guardado isso no meu coração. E eu sempre quis falar a respeito, mas quando foi hoje, eu fiquei inquieto aqui durante todo o dia. E eu falei, gente, um aperto no coração. Eu falei, eu preciso falar disso. Por quê? Eu vou levar no túmulo isso? Ou talvez Deus vai ter que levantar um outro para falar? E talvez muitas pessoas vão falar, é louco, tá falando de um texto, tá colocando a igreja, tá fazendo uma comparação. Amados, a igreja de Deus, Jesus, ele deixou claro, bem claro. Isso daqui, a igreja de Éfeso, é coisa do mundo antigo. Se você for lá hoje, é só ruína. E não faz sentido Jesus falar para a igreja de Éfeso e ficar só naquilo ali, não. Jesus, ele estava ilustrando com a igreja de Éfeso, e isso que Jesus disse acontece nos nossos dias, aconteceu com Martinho Lutero. Aqui, como eu disse aqui, se você pegar todos esses textos aqui e se comparar com cada capítulo, cada versículo aqui, desde o capítulo 2 até o capítulo 3 de Apocalipse, vai estar falando dessas 7 dispensações da igreja. Vamos ser atentos, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 12. O que ele diz? Ele diz acerca para que nós renovamos a nossa mente, para que nós não caiamos e não paralisamos, para que nós não venhamos ser paralisados, mas que nós venhamos transformar a nossa mente pela renovação da palavra de Deus. Que nós não sejamos negligentes, estacionados. Nós estamos no tempo de Laodiceia. Queira você acreditar ou não, isso é bíblico. Eu não coloquei, não acrescentei nada, também não tirei nada, embora eu fui muito rápido aqui, até porque o vídeo já está passando, já está estourando. Mas enfim, vamos acordar. Ei, você, líder de uma congregação, de uma igreja, nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Não se apoie na sua sabedoria ou no que você busca. Não se apoie no seu dinheiro, não se apoie na sua fama, não se apoie na sua mega igreja, não se apoie nas obras maravilhosas que o Senhor faz, embora é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, então vamos honrar com a glória de Deus. Mas que nós não sejamos negligentes, assim como foi ao ponto de Laodiceia, que se apoiava na força do seu braço. Eram igrejas, essa igreja era uma igreja que Jesus mesmo disse que Jesus, ele estava do lado de fora, Jesus não era mais o centro, Jesus não era mais o centro da igreja, e nós vivemos o tempo agora de Laodiceia. Sejamos inteligentes e atentos ao que a palavra do Senhor diz. Eu não coloquei nada e também não tirei nada, mas essa é a verdade.
talvez eu ia levar isso para o meu túmulo, né? Porque dizem que o cemitério é um lugar o lugar mais valioso, onde ali tem muitas ideias, muitas inteligências que eram para ser colocadas em prática, porém não colocaram, levaram para o túmulo. Então, eu não, como se diz, eu não vou levar para o túmulo os que estão chegando essa mensagem, àqueles que estão chegando essa mensagem, que estejam atentos à passagem, à palavra de Deus. Não se apoie na sua sabedoria, não se apoie na sua teologia, não se apoie no alto na sabedoria que Deus lhe deu, na revelação que Deus lhe deu, não se apoie na sua mega igreja, não se apoie no dinheiro, não se apoie nessas, não se venha se apoiar nessas coisas. Uma coisa é você aprender, uma coisa é você saber. Outra coisa é você saber e passar o que você sabe. As duas coisas são bem distintas. Uma coisa é você querer passar e você não saber passar o que você sabe. Outra coisa é você saber, por isso que tem que haver um equilíbrio. Você pode ser doutor e você pode falar bem da palavra e ser usado por Deus. E talvez também você pode ser um doutor e talvez também você não é tanto usado, porque você não dá um lugar para que Deus venha fazer conforme Ele quer. Você pode saber muito, mas talvez você não sabe passar o seu conhecimento. Você pode saber pregar muito e talvez você não sabe passar. É como eu disse, uma coisa é você ter conhecimento, uma coisa é você saber passar o conhecimento. Você lembra quando você estudava ali no ensino médio, ou seja, na faculdade, enfim, sempre você não via um professor que às vezes você aprendia mais a matéria dele e menos a matéria do outro. Não é que você pegava com mais facilidade. Não é porque a matéria era difícil, é porque se o professor souber passar aquilo que ele sabe com excelência, logo o que vai acontecer? As pessoas que são os alunos, eles vão pegar com mais facilidade. Aqueles que sabem e não sabem passar o que sabe, se torna uma aula chata, por exemplo, até mesmo uma mensagem, uma pregação, porque a pessoa não sabe passar o que ela sabe. Então nós temos que estar com o Espírito Santo, buscar conhecimento sim, estudar e crescer na graça e no conhecimento. Eu tenho vontade de ir muito longe, muito além. Eu leio, eu busco, eu não canso, toda vez que eu pego para estudar, que eu pego para ler, que eu vou nas fontes, que eu vou nos livros, sempre eu estou aprendendo. E é assim, ninguém sabe tudo da palavra de Deus. E sempre a gente está aprendendo, sempre a gente está aprendendo, sempre está aprendendo. E isso é gostoso. Já pensou? Você chegar, não, eu já sei tudo e não tem mais nada para você aprender. Então, mas enfim, não se apoia ao seu conhecimento, não se apoia à sua sabedoria, não se apoia ao seu dinheiro, não se apoia à sua mega igreja, mas tenha Jesus como o único centro da sua vida. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, Jesus. Assim como Jesus disse, compre de mim colírio para ungir os teus olhos. Abra a tua visão, abra os teus olhos e olha para Jesus. Não seja como a igreja de Laodiceia. Nós estamos na dispensação de Laodiceia. Enfim, eu quero fechar aqui. As 7 dispensações da igreja, dentro do contexto da igreja. A igreja ela não termina em Apocalipse, porque existem as 7 dispensações da igreja. E essas 7 dispensações, como eu disse, Jesus, ele falou tudo sobre ela e tudo aconteceu. E nós estamos no tempo, na era de Laodiceia. Leia o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Pega o contexto da igreja e vê se não é de acordo com o que Jesus profetizou
tudo o que aconteceu com a igreja de Éfeso, a igreja do amor, o que aconteceu com a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, o que aconteceu com a igreja de Pérgamo, que foi a igreja de Constantino, o que aconteceu com Tiatira, a igreja herege dos tempos papais, o que aconteceu com os Sardes, a igreja da restauração, a igreja de Martinho Lutero, o que aconteceu com Filadélfia, a igreja fraternal, e o que está acontecendo com a igreja hoje, a igreja de Laodiceia, que somos eu e que somos você, que nós estamos na última dispensação da igreja. Essa sim é a última dispensação da igreja, a igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo ela hoje. E Jesus profetizou em Apocalipse. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja, ela não acaba em Apocalipse, ela continua. Sou eu e você que estão escrevendo a história da igreja hoje. Está sendo registrada a história da igreja, na qual nós estamos vivendo, e é você que está escrevendo a história da igreja. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, e eu fico muito grato e satisfeito por tudo que Deus tem feito, e isso foi o que Deus colocou no meu coração e que eu revelei para você. São fontes, riquezas, coisas que você tem gratuito na tua casa. Não vou levar para o cemitério as riquezas, porque lá está cheio de riquezas, de homens que tinham em suas mentes e levaram para a tumba. Eu não vou levar. Deus colocou no meu coração e eu assim entreguei. Quer acreditar não, quer sim, quer não, é isso que Deus tem. E é isso que é a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e obrigado, eu te dou graças e te louvo, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, tudo isso é para a honra e para a glória de Deus. Para a honra e para a glória de Deus. Seja abençoado na tua casa, o teu ministério, a tua família, e seja um líder que venha impactar essa geração. Um líder que faz a diferença. Um líder que Deus usa, que Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que quer. E que venha impactar o teu coração e que você venha restaurar o teu ministério, a tua igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor.